Vamos lá, meu povo, plano de segurança. Olha, eu quero deixar claro que o plano de segurança, ele não é atribuição do supervisor. Só o que está acontecendo hoje aqui no Brasil? O supervisor está virando um gerente. Tomara que eu esteja errado, que o gerente vai tomar lugar do supervisor e o inspetor vai tomar lugar do supervisor. Porque hoje quem faz o plano de segurança é o supervisor, na maior parte das vezes, mas é obrigação do gerente. Mas, de qualquer maneira, é bom. Vocês vão sair com a credencial, uma identidade particular, dizendo que são supervisores coach de segurança patrimonial, são supervisores de segurança patrimonial coach, que depois eu vou explicar o que é isso. Então é importante que vocês saibam, né? Ter uma boa ideia de como fazer. Na verdade, assim, se você seguir a receita do bolo, você vai saber fazer e não vai passar apertado. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato aí com a gente. Põe as suas dúvidas aí nos comentários, no grupo e etc. Bom, como é que confecciona um plano de segurança? Primeiro, o que é um plano de segurança? Plano de segurança, pessoal, nada mais é do que um documento, tá? De ordem confidencial, ou seja, ele não pode parar na mão de qualquer um, ele só pode ficar atrelado à segurança privada. Ele tem que pertencer à segurança privada. Esse documento ele vem em forma de livro, então ele tem que ter capa, ele tem que ter páginas e todo o conteúdo. O plano de segurança é a alma da segurança privada. Fato é que muita gente fala que não faz plano de segurança por conta dessa importância que se tem. Você imagina um plano de segurança cair na mão dos bandidos? Porque o plano de segurança, ele tem absolutamente tudo sobre o patrimônio. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Então, é absolutamente tudo mesmo vai no plano de segurança. Está tudo escrito lá. Hoje, só os bancos são obrigados a ter plano de segurança, né? Fora isso, não é necessário. Uma agência bancária que não tenha plano de segurança ou não mostre, não apresente plano de segurança para a Polícia Federal, feita por um profissional de segurança, não pode nem funcionar, é cassado o funcionamento do banco. Então, para vocês terem uma ideia da importância. Agora, fora eles, não tem obrigatoriedade nenhuma, né? Diga-se de passagem, a maior parte não faz, alegando que é um documento confidencial, pode cair nas mãos erradas e tal. Mas, na verdade, não existe pessoas capacitadas para fazê-lo de uma maneira simples, né? Se você pegar o pessoal que fez gestão em segurança privada, eles sabem fazer, mas eles formam isso de uma maneira muito complexa. Não estou desmerecendo o pessoal que fez esse curso, que tem essa faculdade de estar fazendo. Até porque eu também preciso fazer essa faculdade. Mas é que o povo tem essa mania de complicar, né? Aqui no Brasil é assim, dificulta as coisas para se vender facilidade, né? Então eu vou ensinar de uma maneira muito simples, né? Aí é só vocês treinarem e colocar em prática o que vai ser ensinado aqui, tá? Isso é um plano de segurança. Tem que ser assinado pelo responsável que fez, tem que ser homologado na empresa, ou seja, homologado significa que ele fica registrado como um documento. Inclusive, os juízes pedem plano de segurança, manual de procedimento. Tem algumas empresas que adotam esse nome também. Nesse livro, ele tem que ser sempre atualizado, então tem datas de quando é feito, data das atualizações. Esse livro também é anexado, é corroborado, é, livros, anexado manuais, CI, BI, BOI, normas, é anexado fotos, plantas, mapas, croquis, tudo para ajudar, tudo para facilitar o entendimento de quem o lê. O plano de segurança ele é constituído em três aspectos. O aspecto institucional, né? O aspecto institucional ele está relacionado diretamente a todo o patrimônio, tá? Temos o aspecto setorial e o aspecto operacional.
O aspecto institucional fala sobre o patrimônio. O endereço do patrimônio, qual é a atividade do patrimônio, se é uma residência, se é um comércio, se é uma indústria, se é uma empresa automobilística, se é uma concessionária, CNPJ, quanto que entra por mês, quanto que vende por mês, por dia, por hora, por semana, quantos funcionários tem, quais os turnos, quais os horários, nomes, telefones, endereço dos funcionários, tudo isso no aspecto institucional. Institucional é o patrimônio, tá? Inclusive o nome da empresa tem que ser colocado, CNPJ da empresa tem que ser colocado. Ficou claro? O aspecto setorial, o nome já diz, né? São setores. Então ali a parte de eletrônica, elétrica, né? Onde que fica o quadro de energia elétrica ou o quarto de energia elétrica, onde que fica o gerador, onde ficam os geradores, material de combate a incêndio, onde ficam os hidrantes, onde ficam os extintores, materiais de apoio de incêndio, tudo isso listado, né? Tudo isso é importante colocar. Quando diz a parte setorial, você vai pôr no papel, você vai colocar no livro, acrescentar e colocar num papel fixado num plástico. Aquelas capinhas plásticas transparentes, você coloca lá os papéis, lá vai estar escrito tudo isso. Quantos extintores, no hidrante o que tem, qual tipo de mangueira, são 1,5, 2,5, né? Vai estar tudo escrito lá, o nome dos funcionários daquele setor, da parte administrativa, da parte financeira, da parte de armazenamento de almoxerifado, de botijões de gás, variados tipos de gases, no caso de um hospital, por exemplo. Então você vai pegar setores da empresa, né? A central de monitoramento de alarme, central de monitoramento de CFTV se tiver, ainda que não tenha, você vai colocar as câmeras onde estão, onde elas ficam, os alarmes onde estão, onde eles ficam, quantos são, né, o tipo deles, os tipos de alarme, os tipos de sensores, tudo é colocado aí. Na terceira parte do livro, o aspecto operacional é a parte da segurança. Aí só entra a segurança. E aí, meu amigo, tudo que você aprendeu até agora você vai colocar aí. Fazer as análises de risco, de acordo com o grau de risco, na macrovisão, na microvisão, postos de vigilância, quantos são fixos, quantos são móveis, quantos armados, onde ficam as armas, quantas armas tem, os registros delas, as datas de validade, vai colocar tudo aí. Aí você vai colocar também o setor de tiro dos vigilantes, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Você vai colocar ali também as abordagens, como deve ser feito em determinadas situações, o que deve, para onde deve ser levada determinadas pessoas, caso aconteça alguma coisa, o que deve, qual é o procedimento, tudo é colocado aí. Onde ficam os pontos vulneráveis, os pontos estratégicos, os pontos críticos, na microvisão, na macrovisão, tudo é colocado aí nesse aspecto operacional. E aí fica simples, né? Começou a ficar mais claro, né? Não tem dificuldade nenhuma. Aí os meios auxiliares, você pode usar mapas, plantas, pode usar croquis, você pode usar fotos, filmagens, tudo isso para auxiliar, né? Para deixar as pessoas a par de todo o funcionamento. Porque quando a gente fala é a alma da segurança privada, é nesse sentido mesmo, certo? De ser uma coisa estrutural para o patrimônio. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, vocês podem até tentar fazer um aí, mandar para mim, ver o que eu acho, certo? Aí vai tudo. Não tem como você esquecer de nada se vocês seguirem isso aí. Vamos falar do plano de emergência ou plano de contingência, que é diferente, né, do plano de segurança. O plano de emergência não precisa ser só no... Tá? Vamos explicar melhor isso.
Confecção de plano de emergência. Como é que eu faço um plano de emergência? O que é um plano de emergência? Ao contrário do plano de segurança, ele não é confidencial porque ele tem que ter a participação de todos. Cliente direto, cliente indireto, da segurança. Quem o faz é o responsável pela segurança, mas se for, por exemplo, de incêndio, tem o pessoal da brigada, tem os bombeiros que fazem, que são a parte. Mas existe sempre a participação do vigilante com os bombeiros ou com o pessoal da brigada, ou o vigilante é brigadista, né? Então, isso no caso para incêndio, né? Em caso de greve, em caso de situações emergenciais. A grosso modo falando, não precisa ser um livro, mas normalmente o pessoal coloca no livro, é datado, é paginado, homologado na empresa, ele tem que ser sempre convalidado, ele tem data de validade, ele sempre tem que estar sendo melhorado. Isso é um plano de emergência, também chamado de plano de contingência. O plano de evacuação, ele entra também como se fosse um plano de emergência. O plano de evacuação são situações que podem acontecer e deve-se evacuar o local, tirando as pessoas que estão dentro do patrimônio da maneira organizada, ordenada e o mais rápido possível, né? Então também entra como plano de emergência o plano de evacuação. Isso é importantíssimo. Vou passar uns vídeos para vocês aí ter umas ideias bem interessantes, umas coisas bem legais que eu vou postar para vocês. Uns vídeos assim que eu terminar esse aqui, tá bom? Então não tem dificuldade nenhuma. Isso é um plano de emergência. É dividido em duas partes: CIMIEX, Locomel. C de situação, MI de missão, L de logística, comunicação. Situação, né? Essa primeira parte do plano de emergência, você vai colocar a situação, ou seja, onde e o que pode acontecer. Uma greve no interior da empresa, uma paralisação dos funcionários dentro da empresa, um morador que desmaiou, passou mal, teve um surto, um cão do morador dentro do condomínio que atacou alguém ou que pode atacar alguém. São as várias situações de emergência ou evento crítico que pode acontecer. Casos de furto, roubo, espionagens, tá? Então, CIMIEX, o primeiro C, situação, CIMIEX, CIMIEX Locomel, você gravou isso, não tem como esquecer. Então, é a situação em si, tem que ser analisada onde e o que pode acontecer, né? Número 2 é a missão, o que deve ser feito. Então, por exemplo, lá no número 1, situação, vamos falar de uma situação tranquila, greve, né? Onde? Aí você tem que prever as duas situações. Você vai escrever lá, sendo dentro da empresa. Aí você vai dizer que havendo a paralisação dentro da empresa, procurar, sendo fora da empresa, procurar quem, falar com quem, né? Então, as características da greve. Qual que é a missão? Se for do lado de dentro, procurar o líder e convencê-lo a levar o pessoal para uma determinada área para o lado de fora. Se começar do lado de fora antes do início do expediente, trancar os portões, as armas devem ser guardadas, isso tudo na missão. Então, a missão é o que deve ser feito, né? Dobrar os postos de vigilância, dobrar as portarias também, os agentes de portaria lá, os porteiros, controlador de acesso, os vigilantes que fazem isso, colocar vigilante se tiver porteiro, colocar outro vigilante se tiver vigilante, ou dois vigilantes se tiver um porteiro, enfim. Lembrando, pessoal, que já vou deixar a dica aí, toda vez que houver muvuca, é o pessoal desarmado, tá? Sempre pensar nisso. A execução é quem vai fazer o que e como vai ser feito. Aí você vai dar nome aos bois. Então vamos recapitular. Lá no número 1, que é a situação greve. Aí você vai escrever greve dentro da empresa, fora da empresa, sendo no setor X, sendo no setor Y, sendo do lado de fora, sendo lá do outro lado da rua. Né? Você tem que prever todas as situações ali. Lembra que a gente já ensinou prováveis, imprevisíveis, prováveis, imprevisíveis? Lembra disso? É aí que você vai usar sua cabeça agora, a cacholinha. Qual que é a missão? O que deve ser feito? Dobrar os postos,
o vigilante sempre desarmado. Toda vez que houver muvuca, tumulto, o vigilante sempre desarmado. Tá? Tem um tumulto, o vigilante desarmado. Grava isso aí. Dobrar os postos e por aí vai. Qual que é a execução? Quem vai fazer o quê? Aí você vai dar nome aos bois, né? O vigilante fulano é responsável para trancar os portões se a greve for do lado de fora. Se for do lado de dentro, ele é responsável para procurar os líderes e convencê-los, junto com o vigilante Beltrano. O vigilante Roberto vai para o posto 1 para dobrar o posto 1. O vigilante Cicrano vai para o posto 2 para dobrar o posto 2. O vigilante Belarmino vai para o 4 para dobrar. E o vigilante Zé Ruela vai para o posto 5. O vigilante Zenácio passa pegando todas as armas que vai ser levado aonde? Porque é importante na execução quem vai fazer o que e como, né? Não adianta você falar o que o cara tem que fazer, ele tem que saber como é que vai ser feito. Vai pegar as armas, e aí? Então, aí é importante na execução você ter o locomel, que é a logística, materiais e equipamentos de apoio. Então, para as armas, ele deve pegar a caixa que vai estar no almoxerifado. Se não tiver ninguém no almoxerifado, a chave vai estar guardada em cima da planta do lado do almoxerifado. Tudo isso tem que ser bem pensado. Quando ele levar essas armas lá para a sala de arma, o vigilante Fernando Cássio já estarão lá cuidando dessas armas. Essas armas só vão ser guardadas, só vão ser devolvidas ao meu comando, né? Então perceba que a execução, material de apoio, as comunicações verbal, não verbal, tecnológica, porque aí eu posso falar para ele, olha, se der o problema de greve, todo mundo vai usar o rádio na canaleta 6, tá? Se der algum problema, a canaleta reserva é a 8. Então perceba que a comunicação é verbal e não verbal, né? Se houver bloqueadores, a gente vai falar por senha. Se eu colocar a mão na cabeça, é para dar um passo para trás. Se eu colocar a mão no queixo, sabe, não pode esquecer nada disso. Os horários, acertar os relógios, as tecnologias também, né? O grupo de WhatsApp, Facebook, tudo isso é importante para ser falado. Então, na execução tem as comunicações e a eletrônica, iluminação, alarme, CFTV, tudo isso para servir de apoio, né? Então, perceba, se você contar do 1 ao 6, ó, CIMI, Ex, Locomel. Por isso que é dividido em duas partes. Então, recapitulando, a situação é onde pode acontecer e o que pode acontecer. A missão é o que deve ser feito. A execução é quem vai fazer o que e como isso deve ser feito. A logística nada mais é do que os materiais e equipamento utilizado para que a execução seja bem feita. Para responder aquela pergunta como deve ser feito, logística, né? Ou seja, materiais e equipamentos que vai dar apoio para que a execução seja bem realizada e como isso vai ser feito, né? De que maneira. As comunicações verbal e não verbal, ou seja, falar, conversar, onde vai ser o ponto de reunião, ponto de encontro, grupos de WhatsApp se poderão usar, Telegram, Instagram, senhas e contrassenhas faladas ou simplesmente gestos e sinais convencionados. E a eletrônica, iluminação, alarme, CFTV, segurança eletrônica, tudo isso que vai me dar apoio, né? A hora que eu vou ligar o alarme, se for caso de incêndio, quem que vai ligar, o nome do fulano, o nome do cicrano, tá? Não tem erro, pessoal. Simples assim. Eu me lembro que a Xuxa ela tinha uma nave que ela tinha um programa, eu era muito novo, mas os seguranças, antes de entrar nessa nave, as crianças iam com ela, passava numa salinha e por cerca de 5 minutos falava-se de um plano de emergência que havia um incêndio, que deveria ser feito e tal. Até um dia que aconteceu isso. E não morreu ninguém. Só o segurança dela, infelizmente, teve 90% do fogo, do corpo atingido pelo fogo, acabou morrendo no hospital. Mas perceba que o plano de emergência funcionou, né? Aqui no Brasil precisa se rever esse conceito de plano de emergência, porque não funciona. Lá em Brumadinho, como aconteceu lá em Mariana, se tivesse um plano de emergência, de evacuação perfeito, poderia até morrer gente, mas não seria essa catástrofe que aconteceu, né? Existem outros tipos de planos, que a gente vai falar agora, plano de crise, que você vai usar a mesma coisa que você fez com o plano de emergência. O plano de crise a gente não faz, somente o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, que é lá de São Paulo, e o BAEP, alguns policiais que fazem o plano de crise, tá? Ou eles dão curso para pessoas especializadas ao fazerem. O plano de ação é assim: quebrou o portão. Então você faz um plano de ação para dizer o que você vai fazer para aquele portão fazer a segurança. Vai trocar o portão, vai pôr um vigilante lá enquanto isso. O plano de ação também é caso de um assalto, quem vai fazer o quê? Né?
O vigilante do posto 1 atira daquela árvore X até o poste onde está escrito pare. O vigilante da guarita 2 ele pode atirar da placa pare e até... Isso é importante também, fazer com desenho, croquis, né? E o plano pós-crise, ou plano pós-ação, né? Que também é a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, quando a pessoa é roubada, tem lá os vigilantes que é responsável para contar quantos são, se eles estavam de carro, quais as marcas de carro e quantos carros. Tem o vigilante responsável para ver quais os tipos de arma e quantas armas eles portavam. Tem o vigilante que é responsável para identificar quem que estava mais falando ao celular ou ao rádio. Tem o vigilante responsável para ver que lado que eles surgiram e quais foram a pés e quais foram com os veículos. O responsável para ver se ficou alguém preso em algum compartimento da empresa para destrancar esse pessoal que possivelmente foram reféns. E por aí vai. Não tem mistério, pessoal. É muito simples, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Me esforcei o máximo aí. Um abraço a